Meus caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente noite. Eu rogo a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais que nos amparem e nos envolvam em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É com enorme satisfação que eu converso com cada um de vocês hoje. Eu sou aqui de Niterói, me chamo Rafael Siqueira, trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade, e hoje quero conversar com vocês um pouco. Não vou fazer propriamente uma palestra, mas vamos desenvolver um tema tão pertinente para os nossos dias atuais, que é conversar sobre fé e esperança. Se tens fé, não te aflija a noite escura. Há o coração que a lágrima domina, pois ele estende amoroso a mão divina, e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura, e sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se há crença pura te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo. Esse soneto de Alta de Souza, a poetisa nordestina, a poetisa potiguar, pela via mediúnica de Francisco Cândido Xavier, nos fala de fé, nos fala de esperança, nos fala da certeza em Jesus, que de braços abertos, como nos disse o companheiro Rodrigo, caminha com cada um de nós. E na noite de hoje eu quero falar dessa fé que tem certeza, dessa fé que confia, dessa fé que é mãe da esperança. Nos diz o benfeitor José, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé é a mãe da esperança e é a mãe da caridade. Ou seja, para desenvolvermos a esperança de uma forma plena, para desenvolvermos a esperança de forma que tenhamos certeza de que tudo isso que estamos vivendo vai passar, de que os dias de paz, de que os dias de tranquilidade retornarão aos nossos passos, é preciso ter fé. E eu quero conversar com vocês buscando 3 características da fé. E a primeira característica da fé que eu quero desenvolver é certeza. E para que não fique o Rafael falando, eu começo buscando no benfeitor Emmanuel, que pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, neste livro notável chamado O Consolador, em a questão 354, quando indagado, poder-se-á definir o que é ter fé? E olha o que o benfeitor respondeu. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha o que o benfeitor, na obra O Consolador, então, diz pra gente. Que fé não é apenas acreditar. Fé é ter certeza. E como isso, Rafael? Bom, acreditar aqui no Rio de Janeiro, os torcedores do Flamengo acreditam todos os anos que o nosso time será campeão. Que após o campeonato, o Flamengo sagrar-se-á o campeão. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre o Flamengo, após os jogos, ele ganha e acaba sendo campeão. Às vezes fica só no cheirinho, como os outros times acabam dizendo. Fé é algo mais profundo. Fé é quando a gente sai do juízo da superficialidade e passa a ter juízo de certeza. Acreditar. Muitos acreditam, aqui no Rio de Janeiro, que depois de uma semana de sol, teremos praia no final de semana. Isso é uma crença. Isso é um juízo superficial. Fé é algo mais robusto. É quando saímos da superficialidade e passamos a nos entregar. Passamos a ter confiança plena. Passamos a entender que estamos sob a batuta de um Pai Criador que não dá uma pedra a um filho que lhe pede um peixe, que não dá uma serpente, que não dá qualquer coisa ruim a um filho que clama por socorro. E como isso, Rafael, daria para você ser mais explícito? Vamos para os exemplos que ficará mais claro. Eu, por exemplo, moro na cidade de Niterói, que é vizinha aqui da cidade do Rio de Janeiro. Os meus pais
moram numa outra cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, chamada Itaperuna. Se talvez seja difícil para vocês conhecerem Niterói, Itaperuna seja um pouco mais difícil. Itaperuna fica a 600 quilômetros de Niterói. Eu levo cerca de 6 horas para chegar lá. Tomo um ônibus meia-noite aqui em Niterói para chegar lá às 6 horas da manhã. E vocês pensam que quando eu entro no ônibus, me deito na cadeira, eu vou antes ao motorista e pergunto assim: ô motorista, você está bem para dirigir? Você está em dia com seus exames psicotécnicos? Você, motorista, se alimentou antes de conduzir o ônibus? Não, ninguém faz isso. Ninguém tem esse tipo de preocupação. Por quê? Nós não acreditamos no motorista. Nós confiamos no motorista. Nós nos entregamos ao motorista e sabemos que vamos sair da nossa cidade de origem e chegaremos na nossa cidade de destino. No meu caso, eu chegarei em Itaperuna e tomarei o café da manhã com papai, com mamãe e poderei abraçá-los, não nos dias da pandemia, mas quando tudo isso passar. E o mais curioso é que nós confiamos no motorista de ônibus, mas não confiamos em Jesus. Não confiamos e nos entregamos nas mãos de Deus. É ou não é um paradoxo? Vamos para um outro exemplo. Quando queremos comer o pãozinho pela manhã, aquele pão que a gente passa manteiga, às vezes coloca mortadela, como é comum aqui no Rio de Janeiro, a gente vai até o padeiro e pergunta assim: ô padeiro, esse pão está bem feito? Por acaso você não deixou cair alguma substância que pode ter contaminado esse pão? Bom, se a gente agir dessa forma, o padeiro vai achar que a gente está fora da casinha. Não. A gente compra o pão, leva para casa e toma aquele café da manhã saboroso. E é curioso, porque a gente se entrega, confia no padeiro e não confia muitas vezes naquele que nos dá o pão da vida, o pão da imortalidade, que é Jesus de Nazaré. Eu quero mais um exemplo para que nós possamos fixar a diferença entre crença, entre acreditar e entre confiar e entregar-se. Quando precisamos fazer uma operação. E antes da operação propriamente dita, precisamos tomar a anestesia. Olhem, nós conhecemos o médico, mas nós conhecemos o anestesista ou o anestesista é da equipe do médico. E por acaso alguém de nós vai até o anestesista e conversa assim com ele: anestesista, você toma cuidado ao me anestesiar. Porque se você errar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você colocará em risco a minha cirurgia e eu poderei sair aleijado. Ninguém faz isso. Nós confiamos no anestesista. Nós nos entregamos nas mãos dele. E o paradoxo, o curioso, é que nós confiamos no médico do mundo e não confiamos no médico de almas, em Jesus de Nazaré, que não sai do nosso lado em nenhum momento. Então a diferença é essa. Acreditar é um juízo superficial. Eu posso acreditar, e agora tomo o exemplo de vocês, que o Inter ou o Grêmio será campeão após terminar o campeonato. Eu posso acreditar, de acordo com a previsão do tempo, que teremos sol, que fará frio. Isso é uma crença. Isso é algo baseado num juízo mais superficial. Mas ter fé, como nos diz o benfeitor Emmanuel, é algo mais profundo. É algo que sai do nível da crença e passa ao nível da entrega, ao nível da confiança. Porque ter fé é caminhar junto, é pensar que nós nos entregaremos nas mãos de Jesus, nas mãos de um Pai amoroso e saberemos que tudo está conforme a vontade dele. Não é sem razão que existe um brocardo do popular que nos diz assim: não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Quando então desenvolvemos essa fé de quem confia e confiar de quem fia junto, nós passamos a ter
mais esperança. Porque vêm as dificuldades, vêm os reveses, vêm as situações difíceis, e eu sei que com Jesus eu sou um só. E sempre com Jesus eu serei maioria. E aí as coisas do mundo não me afugentarão. E daí as coisas do mundo não me farão sofrer, não me propiciarão ter angústias, porque eu sei que ao meu lado há o médico de almas, há benfeitores espirituais, que ao meu lado está aquele que me guarnece com o pão da vida. No primeiro momento, então, ter fé é ter o juízo da certeza, é ter o juízo da confiança, e não simplesmente da crença. Não sem outra razão, Joana de Ângeles escreveu um livro notável chamado Entrega-te a Deus. E o que mais precisamos fazer nesses dias de pandemia do coronavírus, nesses dias em que muitos nos encontramos dentro dos nossos lares, recolhidos, não para reclamar, não para simplesmente achar que tudo vai de mal a pior, nós precisamos nos entregar a Deus e saber que nada saiu do seu controle. O primeiro C de fé, para que não nos esqueçamos mais, é o C de confiança, é o C de entrega. Mas ter fé igualmente é ter o juízo de compreensão. Porque se queremos guardar esperança, que é aquele sentimento que não morre jamais, precisamos compreender que as coisas na nossa vida só acontecem pela conjugação de dois fatores. O primeiro fator é vontade de Deus. Vontade de um Pai que ama. Vontade de um Pai que é todo misericórdia, todo justiça, todo amor. E o segundo fator é o nosso merecimento. Aquilo que eu preciso passar para poder me elevar. As situações que a vida me conduz para que eu possa me elevar. Então, ter fé que me conduz à esperança é saber que tudo que me acontece decorre da vontade de um Pai que me ama e que me dá as melhores oportunidades para que eu possa progredir e decorre daquilo que eu fiz por merecer. Dentro de uma lei maior, que é a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que assevera que a semeadura é livre, mas a colheita se dá de acordo com aquilo que eu semeei. Como assim, Rafael? Dá para você ser mais específico? E eu quero buscar um exemplo da atualidade. Perguntando aos corações amigos da cidade de Garibaldi, e o Rodrigo já me disse que hoje aí está fazendo 8 graus. Se aqui no Rio de Janeiro estivesse fazendo 8 graus, talvez vocês me vissem agasalhado, até com cachecol no pescoço, porque 8 graus para a gente aqui é inverno. É aquela situação que, puxa vida, a gente prefere estar debaixo de um cobertor. Aqui está cerca de 20, 21, 22, e eu já estou aqui tremendo, mas alegre pela possibilidade de conversar com os amigos de Garibaldi, com os amigos de Carlos Barbosa, com os amigos de Bento Gonçalves, com os amigos do sul do país, que eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes e me encantar com a generosidade desse povo, com a generosidade dessa gente, essa gente que trabalha, essa gente que produz, essa gente que ama Jesus e que encontra pelas vias do Espiritismo uma porta, um portal para agasalhar o mestre, que não está mais numa cruz do martírio, mas é o amigo de todas as horas, é o amigo que, pelas vias espíritas, nos traz o seu evangelho de uma forma simples e inteligível a cada um dos nossos olhares. O segundo proposta, a segunda maneira de entendermos a fé é através da compreensão. E se nós vivemos dias de pandemia, como exercitar essa compreensão? Sabendo que isso vem até nós, não para nós reclamarmos, não para nós ficarmos nos relacionando com Deus, com Jesus e com os bons espíritos, tal qual quem escreve uma carta para o PROCON. E como assim? E como é escrever uma carta para o PROCON? Imaginem
Eu compro uma geladeira e a geladeira vem com defeito. Eu vou até a loja, tento trocar a geladeira. A loja não troca. E igualmente não devolve o meu dinheiro, nem estorna a parcela no meu cartão de crédito. Eu resolvo, antes de ajuizar uma ação, fazer uma reclamação para o PROCON. Vocês acham que essa reclamação para o PROCON vai ser de uma forma serena, de uma forma adequada, de uma forma equilibrada? Não. Nós vamos, como diz o anedotário popular, soltar os cachorros, porque nós escreveremos assim: a loja tal não quis me devolver o dinheiro, a loja tal não quis trocar o produto, e aqui a reclamação vem com as tintas da minha ansiedade. Muitos de nós hoje estamos nos relacionando com Deus dessa forma. Porque Deus, no Brasil, já desencarnaram mais de 90 mil pessoas. Porque Deus, você propiciou que viesse essa pandemia do coronavírus aos nossos lares, aos dias da atualidade, quando questionamos o Pai, que é todo justiça e todo misericórdia, nós deixamos de exercitar a nossa fé sob o aspecto da compreensão. Nós deixamos de ter o viés da esperança para entrar no viés da reclamação, que gera ainda mais reclamação e que gera panoramas escuros para cada um de nós. E eu quero agora trazer às nossas reflexões uma questão do Livro dos Espíritos. Porque vejam, eu já deixei como sugestão o livro Consolador, quando falei da fé certeza, e agora quero deixar uma questão do Livro dos Espíritos para falar da fé compreensão. E a questão é a questão 737, que vocês depois em casa podem ler, refletir, estudar e depois meditar sobre ela, porque Kardec indaga aos imortais assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eu vou aqui fazer uma parceria com Kardec. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Vocês me permitem? Com que fim fere Deus a humanidade por meio do coronavírus? E a resposta se dá da seguinte forma: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? Daí, meus amigos, exercitar a fé compreensão é entender que tudo que nos acontece é para que nós possamos avançar. É para que nós possamos nos transformar. E isso abre as nossas esperanças, porque saímos do carreiro das reclamações. Saímos daquele carreiro de nos relacionar com Deus, sempre com o dedo em riste, indagando, para nos relacionar com Deus, acolhendo as suas propostas, porque Ele, que tudo sabe, que conhece a nossa vida, nos dá de acordo com o nosso merecimento e aquilo que se faz necessário para o nosso aprendizado. E vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, mas as coisas não atingiram um índice alarmante com tantas pessoas desencarnando, com os problemas na sociedade chegando a níveis catastróficos? E eu peço a cada um de vocês para que reflexionem nesse instante se essa pandemia não está nos possibilitando chegar a alguns questionamentos e algumas reflexões. A primeira delas é repensar a nossa espiritualidade. Quais são os nossos valores? Onde depositamos o nosso sentido existencial? Naquilo que nós somos ou naquilo que nós temos? Porque veja, aquilo que nós somos, nós não perdemos jamais. Agora, aquilo que nós temos, dinheiro, posses, status, poder, bastou um pequeno vírus, invisível a olho humano, para que as grandes projeções econômicas fossem revertidas, para que o desemprego graçasse. E eu aqui espero que nós possamos reverter o desemprego o mais depressa possível, para que as bolsas caíssem, para que os países ricos se dessem conta que não são só as riquezas o mais importante.
Então Deus propiciou que isso tudo viesse até nós, para que nós ressignificássemos a nossa existência corporal e nos dessemos conta que nós somos espíritos imortais, que o que mais vale é aquilo que nós angariamos desse espírito imortal e não somente aquilo que nós temos, porque aquilo que nós temos, e eu me valho de uma feliz metáfora da benfeitora Joana de Ângeles, é tal qual sede e beber água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede e nunca fica saciado. E ter fé, compreensão, então, é entender que tudo isso vem até nós para que eu possa repensar que eu sou um espírito criado simples e ignorante, que caminho em múltiplas encarnações até chegar à perfeição relativa. Mas essa compreensão também nos permite repensar a nossa imortalidade. Porque quando falamos em milhares de mortes não, de desencarnações pelo mundo afora, inclusive no Brasil, nós devemos ter certeza de que ninguém morre, de que ninguém se afasta de nós. As pessoas, elas desencarnam, elas retornam para o nosso verdadeiro lar. E nós um dia encontraremos todas elas. E eu quero contar uma coisa para vocês. Espero que não seja surpresa. Também nós um dia desencarnaremos. Se não for pelo Covid, será, como se diz aqui no interior do estado, de morte morrida ou de morte matada, até mesmo Lázaro, que Jesus ressuscitou no seu evangelho, ele desencarnou. Quando então repensamos a nossa espiritualidade, nos damos conta, compreendemos a nossa imortalidade. Que as pessoas estão retornando para as suas casas. E se nós não podemos vê-las, tocá-las propriamente, nós podemos agasalhá-la pelas nossas sensações, através de sonhos, porque permanecem junto de nós. A fé, compreensão, então, quando temos a dor da ausência, é não transformar essa dor saudade na dor revolta, porque aí transformamos a nossa fé em reclamação. Mas essa pandemia também tem nos possibilitado exercitar nossa solidariedade. Porque vejam, estamos no interior dos nossos lares, alguns já estão voltando aos seus trabalhos, mas notem, precisamos estar perto uns dos outros para sermos solidários? Não. Deus nos propiciou estar nas nossas casas, recolhidos, para nos darmos conta que o templo não é apenas o templo da casa espírita, que o templo está dentro de nós e que podemos nos relacionar com ele na acústica da nossa alma e que podemos fazer o bem à medida das nossas possibilidades. Tem uma frase que eu gosto muito que diz mais ou menos assim: não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Mesmo que dentro dos nossos lares, na impossibilidade de abraçar, de tocar alguém, nós podemos ser solidários. E quem é solidário nunca será solitário. Nós podemos encher as redes sociais de conteúdos propositivos, nós podemos fazer compras para aqueles que são das classes vulneráveis, nós podemos encher as redes sociais de músicas, aqueles que cantam ou aqueles que fazem poesias. Há sempre algo de bom e de nobre esperando o nosso concurso no bem. Então, esses dias nos possibilitaram repensar a nossa solidariedade, repensar o valor da nossa família. Porque, vejam, Deus nos tirou da correria das atividades do cotidiano, onde não tínhamos tempo para nada. Porque era trabalhar, estudar, as coisas do nosso dia a dia, os compromissos mais variados, e agora sobra-nos um pouco mais de tempo para lidar com os nossos pais, com nossas mães, com nossos filhos. E eu tenho uma filhinha de 1 ano e 9 meses, e ela costuma dizer assim para mim: papai, papai, papai. E eu sinto nela a presença de Deus. E também esses dias da pandemia, do recolhimento social, nos possibilitou religar-se
a Jesus. Porque quando tínhamos muitas coisas para fazer, nós muitas vezes não dávamos bom dia às pessoas. Nós passávamos pelos invisíveis da sociedade e não olhávamos para ele. Agora estamos dentro das nossas casas, pensando nas nossas trajetórias e com tempo de perguntar: Mestre, o que queres que eu faça? Por onde queres que eu caminhe? Onde, Senhor, depois de tudo isso passar, você queres que eu me apresente, que eu esteja para laborar no bem, para trabalhar de acordo com a sã doutrina? Então, fé que compreende é saber que todas essas coisas vêm até nós, não para a gente ficar reclamando, dizendo palavras ruins, olhando a vida sob um prisma negativo, mas tirando os aspectos nobres, tirando as coisas propositivas e aproveitando para valorizar o nosso tempo, religar-se a Jesus, repensar a nossa espiritualidade, a nossa imortalidade, os ensejos de fazer o bem, o ensejo de estar dentro e junto com a nossa família e volver ao contato de Jesus. Se conversamos então sobre fé, como essa certeza em Deus e não apenas uma crença, num primeiro prisma, conversamos na fé que compreende tudo aquilo que nos vem como uma proposta para o nosso crescimento. Queremos agora fechar esse ciclo de proposições sobre a fé, falando da fé que age, porque não conseguiremos granjear, conquistar esperança se não for através da ação. E a própria palavra esperança, ela não vem do verbo esperar. Há um grande pensador brasileiro que nos propõe que, ao invés do verbo esperar, que muitos entendem como sentar numa cadeira e ficar olhando o tempo passar, ficar olhando as coisas acontecerem, nós precisamos estar em ação. Nós precisamos perguntar onde podemos nos apresentar ao serviço do bem e sermos úteis. Devemos pensar em esperança, que vem do verbo esperançar, que é a fé ativa, que é a fé daquele que não fica na inércia, mas propõe-se a agir, propõe-se a levantar, propõe-se a trabalhar no bem, propõe-se a ser nobre nas atitudes, propõe-se a deixar aquele caminho onde muitas vezes eu pergunto: o que eu estou fazendo? Qual o sentido da minha vida? Em que eu estou trabalhando? E efetivamente fazer algo nobre na existência. Não sem razão, quando falou sobre a fé, o apóstolo Tiago, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17, e igualmente no capítulo 2, versículo 26, ele nos diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem ação, a fé sem essa curva de ternura para com as dores alheias, a fé sem essa curva de atividade na assistência social, na promoção do ser humano, naquilo que a sociedade precisa de mim, ela não propiciará que eu tenha os olhos da esperança, os olhos da paz, os olhos de quem vê o mundo colorido, o mundo mais belo, o mundo justo. Se eu não me proponho a fazer esse exercício da fé através da ação, eu não conseguirei ter esperança. E me permitam lembrar de um desenho que aqueles que são jovens há mais tempo vão se lembrar. Os que são jovens há menos tempo, como as crianças da evangelização, ou os jovens da mocidade espírita, com os quais eu me encontro todo sábado, e me encontro igualmente nos encontros da juventude espírita, eles, quando eu conto esse desenho, eles falam assim para mim: cara, você tá ficando velho, hein? Porque eu não conheço esse desenho, eu não conheço essa citação, mas eu acho que os amigos vão se lembrar, porque era um desenho famoso que nos mostrava o Lip e o Hart. O Lip era um jacaré otimista, um jacaré esperançoso que via tudo sob o prisma da positividade,
que via o sol, que via as pessoas com as suas qualidades, e o Hart era uma hiena que vivia assim: ó vida, ó céu, ó azar, ó Lipe, porque tudo de ruim acontece comigo. E o jacaré virava-se para ele: porque os seus olhos estão nas coisas ruins, porque você não se propõe a agir no bem. Então a esperança não visita, não abre os pórticos dos dias de luz, dos dias de paz, para aquele que só reclama, para aquele que não consegue ver os aspectos dourados e bonitos da existência. Então no desenho nós tínhamos o jacaré, o Lipe que via o sol, e a hiena que reclamava, e sobre a sua cabeça tinha sempre uma nuvem carregada com raios. E agora, meus amigos do Sul, eu digo para cada um de vocês: nós escolhemos ser o jacaré do dia bonito, do dia florido, ou ser a hiena quando tudo chove, quando o dia parece sempre nebuloso, quando ela se envolve nas eternas reclamações: ó dia, ó céus, ó azar, ó coronavírus, ó recolhimento social, ó quando eu voltarei a trabalhar, será que eu terei emprego? Mas Deus sabe de tudo isso. Deus conhece a cada um de nós. E foi no Sermão do Monte que Jesus nos convidou a pensar assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Depende de cada um de nós, então. É porque eu não tenho aqui agora um copo de água, porque eu gosto sempre de trabalhar a metáfora do copo de água. Porque se a nossa fé é aquela que carrega a esperança, quando apresentamos um copo de água na metade, a pessoa diz assim: que bom, é um copo com água. E a pessoa negativa, ela diz assim: nossa, o copo não está completo. Tudo depende de nós. E logo mais embaixo, o mesmo Jesus nos convida a pensar: por que estáis sempre ansiosos? Porque havereis de comer, porque havereis de vestir. Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Vocês não plantam, não guardam em celeiros como as aves do céu, nem se vestem como os lírios do campo, mas Deus as alimenta, mas Deus as veste, e se faz assim com as aves do céu e com os lírios do campo, porque não farão com vós, que sois os filhos do Altíssimo? Não guardais a ansiedade, mas vos preocupeis com o dia de hoje, porque com o dia de amanhã, a cada dia já basta o seu próprio mal. São recomendações de Jesus para que nós não vivamos a ansiedade. Saibamos viver um dia de cada vez, guardando essa fé que age, essa fé que projeta coisas boas, essa fé, certeza, compreensão em Jesus. E eu me lembro de uma história de uma jovem, Anne Frank, quando em 1933 o partido nazista e o Führer Hitler tomam o poder na Alemanha. E ela, que era judia, junto de sua mãe Edith, de seu pai Otto e de sua irmã Margaret, resolvem mudar-se para Amsterdã, na Holanda, porque Hitler não gostava dos judeus. Achava que os judeus eram uma raça impura, uma raça que se miscuía, que se misturava e tirava a pureza das outras raças. Era o pensamento ariano de uma obra que ele escreveu na prisão chamada Mein Kampf. Bom, então, fugindo àquela perseguição inicial, eles foram para Amsterdã. Mas Hitler, com aqueles ímpetos de dominação, resolve estender o seu poderio e vai Polônia, a antiga Bavária, e chega até a Holanda, até Amsterdã, declarando aquela que nós conhecemos como a Segunda Grande Guerra Mundial. As tropas de Hitler tomam Amsterdã e começam a expulsar os judeus
para os campos de concentração. 1942. O pai de Anne Frank recebe uma convocação para que ele e seus filhos pudessem se dirigir ao campo de concentração de Auschwitz, onde há uma frase no pórtico de entrada que em bom português quer dizer: o trabalho edifica, quando nós sabemos que todos que iam para lá eram mortos em fornos crematórios, eram mortos em câmaras de gás. E sabendo de tudo isso, Otto Frank resolve esconder-se num fundo falso da sua oficina em Amsterdã. E ali, entre 1942 e 1944, ele fica escondido junto com sua família. Passam-se os anos, até que eles foram delatados por pessoas próximas à família e sendo percebidos pelas tropas da Gestapo, as tropas de Hitler, eles são levados ao campo de concentração. Otto não vem a morrer, a desencarnar. As duas filhas também não são mortas na câmara de gás. Elas vêm a desencarnar no campo de concentração pela febre tifo ou febre tifoide. Mas há algo na personalidade de Anne Frank que eu quero deixar com vocês na noite de hoje. Porque ela poderia, em nome do seu livre-arbítrio, em nome da sua possibilidade de escolher, começar a reclamar da vida, começar a pensar em suicídio, começar a angustiar-se, começar a ver as coisas e as pessoas sob as tintas do pessimismo. Mas ela faz exatamente o contrário, porque tinha uma fé, certeza, não no Deus dos cristãos, mas no Deus de Jeová. E a crença pouco importa, porque ela tinha uma fé, compreensão de que aqueles momentos iriam passar e que a sociedade continuava boa, apesar das dificuldades, porque ela tinha uma fé que propiciava que ela continuasse a agir no bem. Resolve tomar de um diário, e nesse diário ela escreve das suas anotações. E eu quero extrair duas frases do diário de Anne Frank, que depois torna-se um best-seller mundial, quando muitas pessoas nos dias de hoje já leram esse livro. E as frases são, permitam-me a leitura: apesar de tudo, eu ainda creio na bondade humana. Percebam-se nós, dentro de um esconderijo na Segunda Guerra Mundial, sem poder comunicar-se com nada ou com ninguém, teríamos o mesmo otimismo de Anne Frank. Teríamos a mesma fé que ela. E ainda escreveríamos e sentiríamos que, apesar de tudo, ainda cremos na bondade humana. Mas ela escreveu uma outra frase no seu diário, dizendo assim: quem for feliz, torne também feliz os outros. Quem tem coragem e fé, o nosso tema da noite, nunca perecerá na miséria. Quem tem coragem e fé, nunca faltará esperança. Observe que nos dias de hoje nós reclamamos da pandemia. Ela não reclamou de ficar dentro de uma casa onde faltava tudo. Hoje não nos falta nada, porque temos comida, porque temos as redes sociais que nos permitem até mesmo conversar, falar de Jesus e ter o nosso culto espírita. Hoje ficamos aí cerca de 3, 4 meses nesse recolhimento. Ela ficou 2 anos e permaneceu viva, forte na fé, e deixou essas pérolas para que o mundo pudesse pensar que quando nós temos fé, nós não perdemos a esperança jamais. Como nos diz o benfeitor José no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é a mãe da esperança. A esperança, filha da fé, a esperança que não morre jamais, é a certeza de que nós seguiremos em frente. É a certeza de que tudo isso vai passar. É a certeza de que tudo é transitório, de que nós somos imortais, de que nós somos espíritos que caminhamos pelos mecanismos da dor para poder nos elevar. Essa certeza de que Deus sabe de cada um de nós e permanece ao nosso lado
em todos os instantes. A certeza de que quando as nossas lágrimas rolam, de que quando as nossas dores se fazem mais ingentes, o nosso anjo de guarda está ao nosso lado. É essa fé que eu quero convidar a cada um de vocês para que possamos desenvolver se ainda não temos, ratificar e fortalecer se nós já temos. Porque, segundo o benfeitor Emmanuel, segundo a nossa fé espírita, fé não é apenas acreditar, é ter certeza. Fé não é apenas ficar naquelas conclusões, mas é ter compreensão de que tudo acontece para o nosso bem. E fé, sobretudo, é agir, é esperançar, porque nós construímos a cada dia aquilo de melhor que pode nos acontecer. Eu agradeço a cada um de vocês e termino nas nossas considerações com a oração com a qual iniciamos o nosso trabalho. Quando, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a poetisa Potiguar assim nos disse: assim cantou, mas se eu cantar, não fica ninguém no nosso estudo, na sua live. Se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina, pois ele, Jesus, estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Que ele nos envolva, que ele permaneça conosco, e eu deixo com cada um de vocês o meu abraço afetuoso e os meus votos de saúde, de fé, de esperança e, sobretudo, de muita paz. Um beijo e até a próxima.